Oi, gente, eu vim pintar o rango que eu ilustrei no estilo meio cangaceiro, assim, e eu tinha postado no meu Instagram que eu ia fazer um vídeo pintando e explicando algumas coisas. Essa é uma folha de aquarela da Canson, de 300 de gramatura. A ideia para essa ilustração foi porque quando eu assisti Rango, eu pensava que ele era um calango e que tava no sertão. Nada a ver, mas então, esse vídeo vai ser meio que um desenho em fala, explicando algumas coisas de aquarela, algumas técnicas que eu uso, e é isto. Então, antes de tudo, eu coloco a fita crepe do lado e separo a água. Essa eu boto umas gotas de detergente e essa eu deixo sem o detergente. Depois pego o godê sujo mesmo, minha toalhinha e o meu estudo de aquarela para conferir as cores. Antes de começar a aquarelar, eu tiro o excesso do grafite com limpa-tipos e ela não deixa aqueles farelinhos e também não tira completamente o desenho. Para completar os materiais, eu uso a aquarela da Winsor & Newton e a da Pentel também. E aí eu tô usando mais a da Winsor & Newton porque chegou agora, eu quero inaugurar, mas as duas são muito boas, recomendo. A primeira camada com aquarela é sempre uma cor bem clarinha, transparente assim, com muita água, porque é pra gente esperar secar e ir escurecendo aos poucos, porque é mais fácil a gente escurecer com aquarela do que clarear. Para clarear a gente tem que esfregar o pincel, essas coisas, e é bem chato na aquarela. Eu esperei secar aquela camada que eu tinha feito do dia pra noite e tô começando a fazer um chãozinho já mais escuro, mas não tanto, a gente não pode ir do mais claro pro mais escuro também. Só demarquei algumas partes que ia se perder com as camadas de aquarela e fui fazendo aos poucos. Eu deixei secando o rosto e fui fazer o chapéu, meia lua, né? No caso, dá pra notar que ali na parte que tá mais clara é onde eu coloquei mais água e deixei mais concentrado na parte que eu queria que ficasse mais escuro. Se você quiser também, você passa um pouquinho do papel toalha para tirar o excesso da cor na parte que você quer que fique mais clara. Dá super certo e eu passei aí para ficar melhor. Eu tinha que esperar o olho secar, porque eu não podia fazer mais nenhum detalhe nele enquanto ele tivesse molhado, porque senão ia se espalhar tudo e aí não ia dar certo. Então é importante a gente saber a hora de esperar secar. Ou usar um secador, um soprador. Eu deixo sempre a referência perto para eu olhar toda hora e uso algum aplicativo de selecionar a cor, porque às vezes ela tá misturada assim e a gente não sabe definir que cor é aquela exatamente, e aí a ferramenta ajuda bastante. No caso, no desenho eu já tô escurecendo algumas partes, mas também aos poucos. Tipo assim, eu vou colocando um tom mais escuro de cada vez para dar um efeito mais legal. Eu defini no começo que a minha luz ia vir do lado esquerdo, então tudo que eu vou fazer eu deixo um pouquinho mais claro do lado esquerdo e do lado direito eu deixo mais escuro porque é a sombra que a luz está fazendo. Eu já fiz detalhes nesse olho 1000 vezes, aos pouquíssimos, porque eu não queria estragar, porque é um detalhe muito pequeno e que ia fazer toda a diferença na pintura. Depois de definir bem a base desse desenho, onde eu queria mais verde, mais azul, eu esperei secar e aí eu comecei a fazer a textura da pele dele, que no caso foi com um pincel bem sequinho. Eu usei o mesmo pincel, se você tiver um pincel mais fino seria melhor, mas no caso eu usei o mesmo pincel, com mais cuidado e com a aquarela seca, que é não colocar muita água na aquarela e não colocar muita tinta no pincel. Ela fica com esse tom sequinho. Nessa parte maior eu fiz um monte de X pequenininho para dar a textura, mas onde era azul embaixo eu coloquei um azul mais escuro em cima e onde era mais verde eu coloquei um verde mais escuro em cima. Depois disso eu comecei a fazer realmente a sombra com um tom de verde água bem escuro, mas não com preto porque eu acho que fica muito pesado. E enquanto secava, eu usei a tinta em gel branca para fazer os pontos de luz na pele dele. E fui fazendo o resto da pintura, olhando sempre para a referência e começando dos tons mais claros.
Para finalizar o desenho e dar um efeito legal de ouro, eu coloquei a tinta acrílica metálica dourada em alguns detalhes. Esse foi o resultado depois de 7 horas pintando. Se você gostou do vídeo, custa nada joinha, se inscrever, sei lá, essas coisas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Beijos. From out of the dust came a man true and